Um bom dia a todos, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live, Redenção, Visão Missionária. Hoje temos aqui a Escola Bíblica Dominical, uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos já na lição 13, que finaliza o trimestre, né? No próximo trimestre próximo domingo já será outra lição, ok? E sejam todos bem-vindos, né? Todos queridos irmãos e queridas irmãs, sejam todos bem-vindos e vamos estar atentos a esse estudo que é muito importante, esta aula da Escola Bíblica Dominical. Lição 13, a Assembleia de Jerusalém. Temos o texto áureo que diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Estamos em Atos 15, 28. Atos 15, 28. E a leitura bíblica em classe está em Atos 15, do 22 ao 32. 22 ao 32. Igreja nos seus primórdios, né? A igreja sem placa, na realidade. A igreja, eles colocam placas aí, mas cada um com seus dogmas diferentes um do outro, e isso traz muita confusão, né? Com relação ao que realmente a Bíblia nos ensina. E aqui estava havendo confusão, então foi preciso fazer um concílio ali em Jerusalém com os apóstolos para colocar ordem na situação que não estava correndo bem. Então o concílio de Jerusalém ele marcou um momento decisivo na vida da igreja primitiva, né? Os primórdios da igreja. A carta enviada aos crentes gentios foi muito mais do que um documento administrativo, porque essa carta se tornou um marco do Evangelho da Graça. Os apóstolos e anciões, guiados pelo Espírito Santo, afirmaram com clareza que a salvação não depende de ritos ou tradições humanas, e realmente não depende disso. Salvação é pela fé. E qual seria esse rito? Circuncisão, né? Circuncisão, que era o que estava também um dos pontos que foi questionado aí nesse concílio, tá? Então não dependia de tradições humanas como circuncisão, mas da fé em Jesus Cristo. Então essa decisão não só solucionou uma controvérsia imediata, mas também estabeleceu um princípio fundamental: a liberdade cristã em Cristo. Isso sem o peso da lei mosaica que eles estavam querendo impor. Isso como requisito de salvação. A liberdade cristã em Cristo sem o peso da lei mosaica. Isso era um requisito de salvação. Então a escolha de Judas e Silas para levar a carta junto com Paulo e Barnabé mostra a preocupação da liderança em fortalecer a confiança da igreja. Então, a presença desses homens confirmava que a decisão tinha autoridade e procedia de toda a comunidade apostólica. Então, o resultado foi alegria, consolação, edificação, como a igreja deve se comportar, né? E
dos crentes ali de Antioquia, né? Os crentes que eram gentios que tinham se tornado, aceitado Cristo, tornaram cristão, deixaram de ser gentil, mas era a origem gentia, como nós éramos gentios, hoje somos cristãos, hoje não somos mais gentios. Então quem não tem Cristo é gentil, porque não é cristão. Cristão é seguidor de Cristo. Então, assim como a igreja primitiva lá no Pentecoste buscou no Espírito Santo e na palavra a direção para resolver conflitos, isso já se iniciou lá no Pentecoste, quando Pedro já sai pregando o evangelho, depois já resolve muitos conflitos, né, quando eles passam a já lidar com o povo convertido. Também hoje nós devemos fundamentar nossas decisões espirituais na Escritura, e não em tradições humanas ou opiniões pessoais. Então a carta trouxe paz e comunhão entre judeus e gentios. Do mesmo modo, a igreja atual, ela deve aprender a lidar com diferenças culturais, étnicas e até de costumes, sem deixar que isso comprometa a essência do Evangelho. Então, o ensino central, iniciado nos primórdios da igreja, continua atual. Como está em Tiago, a salvação não vem por obras, regras ou ritos, mas unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Como diz também em Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Os irmãos que estiverem aí na live, reportem aí se o som está bom. Então devemos vigiar para não cair em legalismo, acrescentando exigências que Deus não estabeleceu. Então a presença de Judas, né, que era apóstolo, não é o traidor, não, isso já estava morto. Então a presença de Judas e Silas reforça que líderes comprometidos, maduros e cheios do Espírito Santo, que é fundamental para consolar, espírito de mansidão, ensinar, tem que ter capacidade de ensinar, porque o ensino é que edifica a igreja no sentido organismo, não organização, tá? Organismo, cada um de nós, edificar a nós em tempos de crise. Amém? Então essa carta, ela trouxe alívio e alegria aos crentes. Então hoje também precisamos de mensagens que apontem para Cristo. Que apontem para Cristo, que fortaleçam a fé e tragam a esperança, especialmente diante de incertezas e conflitos. Glória a Deus. Amém aí, Daniel. Obreiro de valor. Família toda abençoada. Então, aqui no capítulo, no tópico primeiro, né? Para montar a aula, a gente faz tópicos, ok? Eu coloquei: com a unidade na diversidade, a igreja caminha em concordância. Com a unidade na diversidade, tá? Diversidade de culturas, né? De pensamentos, a igreja caminha, tem que ter unidade, tem que ter concordância. Então ela vai caminhar em concordância. Então, em Atos 15, 22, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger varões dentre eles,
e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escrever o seguinte: os apóstolos e os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde a todos. Então, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem reunidos, concordemente eleger alguns varões, enviá-los com os nossos armados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Então, os apóstolos não ocupavam um cargo formal na igreja, porque eles tinham uma posição e função. Apóstolos eles não dirigiam a igreja, eles abriam campos de trabalho. Eles não eram pastores de igreja. Por isso que o ministério apostólico serviu para o começo da igreja, mas não existe mais esse ministério apostólico, ok? Quem se coloca como apóstolo está aí usurpando uma posição que não lhe é cabível, tá? Chega até pastor, tá bom demais, tá? Então ocupava um cargo formal na igreja, mas tinha uma posição e função baseada em seus dons específicos. Como diz em 1 Coríntios 12, 28, que diz: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. O ministério, os cinco ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, é ministério de Cristo, é Cristo que chama, é Cristo que escolhe. E o Espírito Santo dá a capacidade. Mas a escolha desses 5 ministérios é de Cristo. Então os anciões, por sua vez, eles eram responsáveis pela liderança e administração das igrejas locais. Então, no concílio de Jerusalém, os apóstolos submeteram o julgamento do ancião Tiago, meio-irmão de Jesus. Tiago, meio-irmão de Jesus, porque Jesus não tinha pai biológico, né? Ele foi gerado ali pela uma ação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo gerado ali biologicamente no útero nas trompas de Falópio de Maria. Depois vai para o útero, né? É por aí. Então eles foram delegados para acompanhar Paulo e Barnabé na comunicação da decisão do concílio da igreja de Antioquia da Síria e as igrejas próximas. Então, representando tanto os crentes judeus, Judas, quanto os gentios, Silas. Tá? Então, a presença conjunta desses delegados conferia maior credibilidade à decisão do concílio. Posteriormente, Silas acompanhou Paulo na segunda viagem missionária, substituindo Barnabé, porque houve um conflito entre o Paulo e Barnabé, né? Se separaram, mas não deixaram de ser irmãos, né? E viajou com João Marcos. Pedro chamou Silas de coautor da sua primeira carta. Nós temos aqui em 1 Pedro 5,12, diz: por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente exortando e testificando que esta verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. Embora o momento exato em que Silas se uniu a Pedro não seja conhecido. Então, a carta mencionada em Atos 15, 23,
por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Aqui resume as conclusões do concílio de forma concisa e servia para autenticar o relato oral que Paulo, Barnabé, Judas e Silas levavam os irmãos gentios em Antioquia, trazendo lições para a igreja, para nós, lições para a igreja. Assim como os apóstolos tinham funções específicas, baseadas em dons, a igreja hoje deve reconhecer e valorizar os diferentes dons espirituais e ministérios de seus membros. Deve promover uma atuação diversificada e complementar para o fortalecimento do corpo de Cristo. Então, a submissão dos apóstolos ao ancião Tiago exemplifica a importância de uma liderança responsável e colegiada, baseado no respeito e na cooperação mútua. Então, além da humildade para submeter-se à autoridade quando necessário. E nem todos, né, têm essa humildade de submeter. A gente vê muitas rebeliãozinhas desnecessárias. Então, as igrejas contemporâneas do nosso tempo devem cultivar, contemporânea dos nossos tempos, deve cultivar esse espírito de colaboração e responsabilidade compartilhada. Isso a gente vê que está muito falho esse negócio aí. Cada um com a sua placa, disputa de placa aí, a minha é melhor, a outra é melhor, aqui tem palavra, lá, aqui tem fogo, aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui tem milagre, aqui tem isso. Isso tudo é uma bagunça, na realidade, que não deve existir na igreja. Nós temos o modelo correto é da igreja primitiva. Esse é o modelo da igreja. Cristo deixou esse modelo ali, usando os apóstolos para colocar esse modelo de igreja. Mas mudou tudo, né? Mudou tudo. Cada um tem seus dogmas aí e realmente fica difícil saber onde é que eu fico. O importante é ter o Espírito Santo na tua vida, ter uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, ouvir as pregações e fazer a obra do Senhor, que é evangelizar. A obra que o Senhor quer é evangelizar, salvar, ser um instrumento do Espírito para que almas sejam salvas. Então, ali houve, no princípio, a inclusão da unidade entre diferentes culturas e grupos dentro da comunidade cristã. Isso é a lição mas nem sempre é seguido. Então, hoje a igreja é chamada para promover a reconciliação, a comunhão entre diferentes povos, mas vivendo a unidade no Espírito. Não importa qual seja a cultura, não importa a diferença de povos. Então, a carta, resumindo as decisões do concílio, demonstra a importância de comunicar claramente as decisões e a doutrina da igreja, para evitar divisões e confusões. A igreja contemporânea dos nossos tempos deve prezar pela transparência, unidade doutrinária. A igreja tem que ter doutrina, ensino da palavra do Senhor. E a gente vê muita carência disso. E tem que ter comunicação eficaz com seus membros. Segundo tópico, nas decisões guiadas pelo Espírito, promove santidade e comunhão. A igreja tem que estar totalmente guiada pelo Espírito Santo.
Então, o homem de Deus, o pastor, ou seja, aquele pregador, ele tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Aquele que cuida de igreja, ele tem que ter comunhão com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que conduz a igreja. Em Atos 15, 28, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas farei bem se vos guardares. Isso não podia mais acontecer. O judeu ali tinha as suas tradições, né, da lei, né, e estavam querendo impor isso, né? Coisas sacrificadas aos ídolos. Principalmente em Corinto e outros lugares, outras regiões, havia muita idolatria, né? E era levado muito sacrifício para esses lugares, para os templos, né? Principalmente o templo da deusa Diana, né? Eles levavam muito. Então, os sacerdotes, é tudo corrupção, né? O sacerdote, depois, como tinha muito sacrifício, eles levavam essas carnes. Os açougueiros compravam e eles faziam ali um comércio de carne que já tinha entrado, que tinha sido levada ao sacrifício. E os cristãos, sabendo os lugares que tinham essa comunicação com os sacerdotes, esse comércio entre eles, se souber, não podia comprar, deveria não comprar ali. Ou mesmo não perguntar se essa carne foi sacrificada. Não devia. Não. Então, tinha lugar que não tinha esse comércio com os sacerdotes pagãos. Tá? Então, também a questão do sangue, né? E da carne sufocada, né? Ele que pega, por exemplo, uma ave e sufoca ela, torce o pescoço dela, não sangra ela. Então ali fica o sangue ali coagulado ali no pescoço da ave, né? E também da fornicação, né? Para os pecados sexuais que eram contra a palavra de Deus. Então dessas coisas farei bem se vos guardarem, bem vos há. Então aqui está demonstrando a orientação divina na decisão tomada pelo concílio, conhecida pelo Espírito Santo, recomendada pelo Espírito Santo. Então, das 4 condições estabelecidas, 2 travavam da moralidade. Evitar idolatria e imoralidade sexual. Então, as 2 sobre hábitos alimentares. Essas restrições alimentares tinham importância prática, pois a igreja primitiva realizava refeições comunitárias chamadas de banquetes do amor, onde judeus e gentios compartilhavam alimento. Como os judeus observavam rigorosamente as leis dietéticas dos cerimoniais da lei, das leis cerimoniais, chamada kosher, que significa alimento permitido pela lei judaica. Então, os que eram permitidos comiam, os que não eram permitidos não comiam. E não queria que os gentios também comessem. Então, a convivência poderia gerar conflito, especialmente se os gentios comessem carne não permitida segundo a tradição judaica. Então, os judeus legalistas deixavam de exigir a circuncisão para a salvação dos gentios, enquanto os gentios aceitavam mudanças práticas em seus hábitos alimentares. Então, essas preocupações eram mais práticas do que teológicas, visando a harmonia na comunhão entre os judeus e gentios. Eles trabalharam, os apóstolos trabalharam nesse sentido, pastores trabalhavam nesse sentido. E as 4 condições estabelecidas abrangem tanto questões morais, como evitar idolatria e imoralidade sexual. Imoralidade, fornicação, adultério, quanto alimentares, por causa das refeições comunitárias frequentes na igreja primitiva. Então, essas refeições, conhecidas como banquete de amor, ela reunia judeus e gentios e a observância das restrições alimentares evitava os choques culturais.
já que os judeus seguiam regras rigorosas sobre alimento. Então o acordo permitiu que o judeu legalista parasse de exigir circuncisão para a salvação dos gentios. Circuncisão, você sabe o que é, né? Enquanto os gentios adotavam práticas alimentares que não ofendessem os judeus. Assim, as decisões priorizavam a prática da comunhão, respeito mútuo, mais do que debate teológico. Lições para a igreja de hoje. Assim como o concílio buscou e reconheceu a orientação do Espírito Santo para suas decisões, a igreja atual deve estar atenta à direção divina ao tomar decisões, valorizando a oração, a comunhão e o discernimento espiritual. Discernimento é um dom. O acordo sobre as restrições alimentares e questões morais mostra a necessidade de respeitar diferenças culturais dentro da igreja, assim promovendo a inclusão e a unidade sem imposição rígida de tradições. Igreja de costumes, né? Abriu-se muito a mente, né? Mas só que exageraram também, né? Então, igreja rígida de tradição, visando o bem comum e a comunhão. Então, os princípios morais estabelecidos, evitar idolatria e moralidade sexual, permanecem universais. São princípios morais estabelecidos. Idólatra não vai para o céu. Imoralidade sexual também não vai para o céu. Então permanecem universais e essenciais para a vida cristã. Isso reforça a importância da santidade pessoal e da integridade comunitária, como testemunho diante do mundo. Então, a adaptação das práticas alimentares demonstra que a igreja deve ser flexível em questões culturais e práticas secundárias, sem comprometer a fé. Sempre buscando o amor e o respeito mútuo para evitar divisões desnecessárias. Então, as refeições comunitárias, a preocupação com a convivência prática ressalta que a igreja deve valorizar momentos de comunhão concreta, onde se manifesta a aceitação, o respeito e a unidade entre seus membros. Essas lições para nós, para os nossos tempos, igreja contemporânea, dos nossos tempos, ajudam a construir uma igreja saudável, madura, unida, guiada pelo Espírito, que respeita as diferenças e vive a santidade no cotidiano. Aqui no tópico 3, a essência do Evangelho é o que realmente importa. Atos 15:30, seguir. Tendo-se eles, então despedido, partiram para Antioquia e, juntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então, a principal função de Judas e Silas era exortar e confirmar a fé dos crentes. Então, o termo exortar aqui significa encorajar, animar e instruir. E muita gente, o pastor exortou, diz que está brigando, está lá. Nada disso. Exortar, a interpretação é encorajar, animar, instruir. É assim que se lida com as pessoas, né? Não é com estupidez, não é com cara de bravo, não. Então eles não apenas entregaram a cara, mas também reinvestiram tempo com a comunidade, reforçando a mensagem de que a salvação é pela graça, não por rituais. Era isso que os judeus, cristãos judeus, estavam querendo impor aos gentios.
E precisava circuncidar, não podia comer carne de porco, não podia comer carne sufocada, não podia. Então, estavam querendo impor suas crenças, né, da lei que tinha se tornado obsoleta com os cristãos gentios, estavam gerando confusão. Então, isso foi ali estabelecido e precisava confirmar a fé, significa fortalecer a crente dos fiéis. Então, dissipando dúvida, medo gerado pelos falsos mestres, que é os que estavam ali induzindo o povo a esse tipo de confusão entre judeus cristãos e gentios cristãos. Então, a presença de representantes de Jerusalém deu peso e credibilidade à decisão do concílio, trazendo paz e segurança aos crentes. Então, a principal aqui lição de Atos 15 é que realmente nos une é a graça de Deus. É a graça, fomos salvos pela graça. Salvação pela fé em Jesus. Não em rituais e tradições. Tem igreja que põe um monte de coisa aí do Antigo Testamento, objetos do templo. Realmente isso aí confunde a mente dos irmãos. Isso aí é heresia, é grave. Quem faz isso está fazendo isso com outras intenções. Tá? A Bíblia é para louvar a Deus, orar, pregar a palavra verdadeira, tá? A igreja precisa ser trabalhada no Espírito, porque é o Espírito que vai para o céu, não é o corpo, não. Então se preocupa mais com o corpo do que com o Espírito. E o Espírito só é alimentado, né, através da palavra, o maná verdadeiro, o alimento verdadeiro. Assim como o corpo precisa de alimento, o espírito também precisa de alimento. Senão ele enfraquece e aí a carne fala mais alto. Então a igreja enfrentou um grande desafio a tentar misturar a cultura judaica com a fé cristã. Então, a decisão do concílio nos lembra que devemos evitar adicionar condições ou regras humanas ao evangelho. A gente já viu isso muito, né? Falta de conhecimento da palavra, pessoas ignorantes que querem ser o que não pode ser, mas forçam ser. Então, a salvação é um presente gratuito de Deus. Então, o Concílio de Jerusalém é um modelo de como a igreja pode resolver conflitos. Os líderes se reuniram, viram uns aos outros. Isso aí, nos nossos tempos, nunca vai existir. Liderança de outras placas aí, juntando aí. Vai ser difícil. Né? E então se ouviram uns aos outros, cada um deram a sua palavra. Paulo, Barnabé, quantos fariseus convertidos também. Aí tem fariseu que se converteu, hein? Então tomaram uma decisão em conjunto. O fato de terem enviado Judas, judeu, e Silas, grego, como representante, mostra o esforço consciente para construir pontes e garantir que a decisão fosse aceita por todos os lados. A igreja de hoje deve buscar unidade por meio do diálogo, do respeito mútuo, da colaboração, em vez de permitir que essas diferenças culturais ou de opinião causem divisões. Então esse texto ele aponta que os apóstolos, mesmo com a autoridade que tinham, se submeteram ao julgamento e à liderança de Tiago, que era um ancião. Lições também para os nossos tempos. Independente da posição ou dom espiritual, a liderança da igreja deve ser marcada pela humildade. Humildade, não soberba, gente. A gente vê muito disso, viu? Marcada pela humildade.
Então, os líderes devem estar dispostos a ouvir e a trabalhar em equipe, reconhecendo que a sabedoria e a autoridade não vem do homem, vem do Espírito Santo, e são compartilhadas com todos, na comunidade de fé. Então, a frase pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, que está em Atos 15, 28, ela é um lembrete poderoso de que o Espírito Santo não é apenas uma força, né? Mas uma pessoa. Mas uma pessoa. Tem igrejas que dizem que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo foi só lá no Pentecostes, que não tem mais batismo com o Espírito Santo. Então, é uma igreja mentirosa. Eu fui batizado com o Espírito Santo, e quantos milhares de irmãos aí, várias denominações, são batizados com o Espírito Santo. Mas eles levam o povo, então é uma igreja fria. É uma igreja fria. Mas eles querem assim, e seja, problema deles. Então, para a igreja atual, isso significa que em meio a dilemas e desafios, devemos orar e buscar a orientação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia a verdade e a unidade. Aqui houve um desacordo entre Paulo e Barnabé sobre João Marcos, né? Paulo não queria o João Marcos caminhasse mais com ele. Então, foi desagradável, mas o conflito entre eles, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Conflito vai ter sempre, né? Então, o conflito levou a que 2 ministérios, de Paulo com Silas e de Barnabé com João Marcos. E veja bem, o ministério de Paulo com Silas foi um ministério extremamente forte, né? E de Barnabé com João Marcos. Cada um foi para um canto, levando o evangelho. Então, esse conflito aí permitiu que se expandisse e alcançasse novas áreas. Então, mais tarde, né, houve a reconciliação. Como diz a palavra, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo, né? Eles separaram, mas separaram sem briga, né? E o Israel alcançou novas áreas. Então, mais tarde, houve a reconciliação. Tudo bem, se pacificaram. Então, isso não mostra que Deus pode usar até mesmo nossos desentendimentos para cumprir seus propósitos. Então, a lição é que mesmo após um conflito, devemos buscar a reconciliação e entender que Deus pode tirar algo bom de situações difíceis. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Tenham um dia maravilhoso e que à noite possamos estar novamente trazendo a palavra do Senhor às 19h30 aqui pelo Facebook, ok? Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.